Flamengo! Olá, meus amigos. A bagunça continua. É inadmissível, é inacreditável o que vem acontecendo. A gente tem de comentar sobre esse tipo. Um time que nem o Flamengo, que veio, que ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, que ganhou tudo, de repente vira isso. Um Flamengo sem nada. Não tem bolas limpas, não tem saída de bola, enfim. A gente bate na mesma tecla há muito tempo. Não tem nada. O Flamengo acabou. É duro, é triste para um torcedor falar isso, mas o Flamengo acabou. A gente não vê uma jogada ensaiada, a gente não vê nada. A gente, o que vê? Quem está armando o jogo? Os zagueiros e o goleiro. E olha lá o que eu já venho falando há tempo. Nós vamos acabar tomando um gol por cobertura, por esse avanço do goleiro que o São Paulo insiste em fazer o goleiro jogar com os pés. E o pior não é isso. Eu assisti a entrevista do São Paulo para ver se consigo entender o que ele quer. Mas não é entender o que ele quer. O pior de tudo é que ele acha que está tudo bem. Ele falou, incrível, que o primeiro tempo o Flamengo jogou bem, não jogou nada. Não jogou nada em nenhum tempo. O Flamengo está tão ruim que, veja, até o Gabigol, que é especialista, mais de 100 gols de pênalti, acho que perdeu 4 ou 5, perdeu o gol. O Pedro está mal? Está mal. Mas por que está mal? Porque a bola não chega limpa para ele. Então, o que acontece? Eu não consigo entender essa diretoria de maneira nenhuma. Nós tivemos 4 técnicos que posicional com ele. E eles insistem em técnico posicional e o Flamengo não vai jogar assim. É claro, eu não vou culpar somente o São Paulo, não. Eu já falei antes e vou continuar falando enquanto eu puder. Eu não tenho uma voz forte no futebol, mas eu vou continuar aqui com o meu protesto por uma diretoria inoperante que não pensa no Flamengo, não pensa nos torcedores. Na verdade, eu nem sei o que eles pensam e nem sei se eles pensam. Pior é isso. Porque não é possível o que vem acontecendo. Vem acontecendo de mal a pior, jogo a jogo. A gente não tem mais esperança. Eu outro dia estava ouvindo um comentário do Renato Maurício Prado e ele expressou uma coisa que é verdade. Nós, os torcedores, estamos ficando sem vontade de assistir o jogo. A gente senta na frente da televisão sem esperança. Ontem, por exemplo, contra o Cruzeiro, eu estava preocupado que ia fazer o segundo gol, que ia ganhar da gente. E olha que, com todo o respeito a todos os times que jogam contra o Flamengo, o Cruzeiro jogou bem ontem. E é duro dizer isso, mas merecia ganhar pelo que jogou. Ou talvez pelo que o Flamengo não jogou. Porque eu insisto em dizer, é uma vergonha. Por quê? Porque o Flamengo tem uma folha de 30 milhões. Jogadores caríssimos. E jogo a jogo, a gente não vê nada. A gente vê caindo. E é um nada. A gente não tem mais esperança no futebol do Flamengo. Olha, eu passei como torcedor 38 anos na esperança de sermos campeão da Libertadores de novo. Conseguimos. Será que nós vamos ficar mais 38 anos? Aí não vai dar para mim, que eu tenho 85. Mas será que nós vamos cair de uma maneira dessa? Quando nós ficamos 38 anos, nós nunca tivemos um time nesse nível. Com todo o respeito pelo Flamengo, que, poxa, o Flamengo é a minha paixão. Em futebol é a minha paixão.
Nós nunca tivemos um time tão caro que nem esse. Mas, em compensação, não está se vendo nada. Muitos vão criticar o que eu falo, e com todo direito, tudo é uma questão de opinião, cada um tem direito à sua opinião. O youtuber está aqui para a gente expressar o que sente. Quem não concordar é direito de cada um. A gente não. Se não houver ofensa moral, aí tudo bem, porque se não ofender, se não xingar, pode discordar, pode mostrar o que cada um pensa, é direito. Agora, o que eu penso é isso, que o Flamengo não nada no momento. Como vai ser quinta-feira? Se nós jogarmos esse joguinho, nós não conseguimos fazer mais do que um gol. Acha que o Fluminense vai vir para cima do Flamengo com pena do Flamengo? Vai nada, vai querer arrasar. E o Sampaoli com essa insistência, armando o jogo com o zagueiro e o goleiro, prendendo os laterais, e lá na frente fica todo mundo esperando. Teve uma declaração do Bruno Henrique, que ele falou que eles tinham de ficar esperando vir a bola. Não é assim. O Flamengo era um time que se movimentava em todo o meio do campo e confundia o adversário com esse movimento. Hoje não se vê mais isso. Se vê uma ou outra jogada, mas é esporádica, não é ensaiada. Depois que houve a proibição de ver os treinos, nem os próprios especialistas do futebol, que são os caras que são os repórteres, né, que visitavam o treinamento e falavam alguma coisa, como é que vinha acontecendo, agora também não vê mais. Então a gente não pode também saber o que eles estão treinando. Segundo o goleiro, o Matheus Cunha falou, que eles treinam muito bem. Eu não acredito que treinam muito bem, porque existe falha e mais falha. O Sampaoli falou que a defesa é boa do Flamengo. Não é. Não é, a defesa não é boa. Os caras deitam e rolam na defesa do Flamengo. Ontem foi por um acaso que nós não perdemos. E já vem isso acontecendo há muito tempo. Há muito tempo que vem acontecendo isso. Nós não temos ataque. Nós não temos defesa. Nós não temos meio de campo. Nós temos um emaranhado de jogadores que, na verdade, às vezes nem sabem o que fazer. Nós demos mais de 600 passes. Pô, legal. Pô, o Flamengo tocou bola. Mas e daí? Tocar bola? Goleiro para o zagueiro. Zagueiro para outro zagueiro. Zagueiro para o goleiro. O que nós temos de passes para trás é um absurdo. O Flamengo não era assim. O Flamengo era um time que saía jogando e saía jogando, com jogadas ensaiadas, né? Envolvia os adversários no meio do campo e na frente eles recebiam a bola de primeira. Agora não adianta. E está tão mal que não se consegue fazer mais nada. É um absurdo o que não se consegue. É duro. O futebol do Flamengo hoje é um nada. Quem não concordar, não tem problema, é direito, mas é minha opinião de torcedor. O Flamengo não está fazendo absolutamente nada. Tem amigos que ficam brincando comigo, falando que o cheirinho voltou. Outro dia eu fui até num supermercado, encontrei duas pessoas, eu estava com a camisa do Flamengo, e passaram para mim dizendo, que cheirinho. E na brincadeira, né, claro, a gente não vai se ofender, porque não é uma ofensa, é uma brincadeira, mas são chacotas que mexem com o nosso time, que até há pouco tempo era um time respeitado, mas ninguém mais respeita o Flamengo. Qualquer time chega no Maracanã e dá um cansaço do Flamengo, dá um cansaço não, o Flamengo já vive cansado. Até fiz uma brincadeira com um colega ontem. O que valeu no jogo foi justamente aquela demonstração de protesto contra o racismo. Não sou a favor do racismo, nunca fui. Eu nunca fui a favor de racismo, eu acho que é um absurdo. A cor da pele não muda, não é nada. A cor da pele não tem nada a ver com o valor moral da pessoa.
A cor da pele é simplesmente uma cor. Mas eu não sou a favor do racismo, não sou a favor de nenhuma espécie de discriminação. Eu acho que eu não gosto de misturar futebol com religião, mas eu digo que nós somos todos iguais perante Deus. Deveríamos também ser, pelas leis humanas, que nós também deveríamos ser iguais perante o homem, mas não somos. Somos discriminados, e a discriminação racial, ela não é simplesmente um privilégio da Espanha, é um privilégio do nosso planeta todo. Em todos os países existe o racismo, a discriminação racial e social. O que eu digo é o seguinte: eu sou a favor das campanhas. Tem de haver uma campanha, não uma, milhares de campanhas, mas não somente campanhas para se promover. Eu não vou dizer que essa campanha ou aquela são de promoção, eu não posso avaliar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta simplesmente fazer campanhas para se promover no momento onde está em evidência. Mas há uma necessidade de fazer o quê? Que tenha uma lei rigorosa a respeito do racismo. Porque a gente vê um monte de campanha, mas fica na campanha. Conscientizar, nós já estamos conscientizando o povo desde o tempo de Cristo, mas nunca teve uma lei enérgica. É uma lei ou outra, não é questão de prender ou soltar, é uma lei que seja rigorosa com essas pessoas que discriminam, porque não acontece nada. O negro é discriminado, o pobre é discriminado, o defeituoso, como eles chamam, que são os deficientes físicos, são discriminados, porque eles consideram que são defeito. Parece o quê? Aquele povo antigo da época do Hitler, que queria a raça humana perfeita, como se ser branco claro é a perfeição. Não é só isso. A perfeição, já disse, não está na cor da pele, não está na deficiência física, mas sim dentro de cada um, de sua moral. Mas falando de futebol, ontem eu fiquei preocupado até quando houve aquela homenagem, aquele protesto contra o racismo, que mandaram todo mundo sentar. Eu fiquei preocupado que os nossos jogadores não iriam ter força para levantar. Eu falei: caramba, eles estão tão mal fisicamente que para levantar está difícil. Porque eu nunca vi, durante os jogos, os jogadores precisam de outros para ajudar para levantar. Eu nunca vi isso. Eu joguei bola, a gente levantava sozinho num campo ruim, com chuteira pior do mundo, aquele gaetão, e a gente levantava sozinho. Hoje precisa levantar. Outra coisa que está havendo, o nosso grande ídolo, que eu não contesto isso, já falei que eu sou fã do Gabigol, mas eu acredito que ele está sendo mal orientado. Ontem o que ele fez foi um absurdo. Tomou um cartão por simulação, sem necessidade. Talvez se ele não simulasse, talvez ele fosse até mais para frente com a bola. Mas está vendo umas coisas que ele está precisando de orientação. O Flamengo está precisando, além de a diretoria ter responsabilidade, nós precisamos de ter um psicólogo com entendimento especializado em futebol para conversar com esses jogadores. Porque tem jogador que está se portando de maneiras meio estranhas. Eu sei que o que está pegando bastante é que não está vendo resultados. Mas também ninguém está lutando por resultado. O São Paulo está errado? Absolutamente. A diretoria está errada? Absolutamente. Departamento técnico, departamento físico, departamento médico. Tudo está errado? Tudo está errado. Mas os jogadores também. Os jogadores também a gente não percebe, a não ser que eu seja um idiota do futebol. A gente não percebe o interesse em melhorar dos jogadores. Porque essas desculpas de eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, eu já falei, existe como. O Zico muitas vezes falou sobre isso. Existe o que nós chamamos de diálogo, conversa com o próprio treinador.
Poderia o jogador se reunir e falar. Outro dia o Felipe Luiz fez um protesto. O que aconteceu? Parece que na entrevista do São Paulo que ele sentiu essa pequena pressão e fica elogiando o jogador, dizendo que jogaram bem. Não jogaram bem nada, ninguém jogou bem. Porque se jogasse bem, ganhava. Ele falou sobre a torcida querer a vitória. É claro que a torcida quer a vitória. Eu não vou num estádio de futebol para ver meu time perder. Eu não sento na frente da televisão, ligar a televisão para ver um jogo, hoje, que bom, vou ver o Flamengo perder. Não, eu vou ver o Flamengo ganhar. Não ganha. É uma consequência do quê? De um trabalho que está sendo feito errado. E não adianta, está tudo errado, tudo errado. Tudo. Se a gente pegar, já falei, no campo, do goleiro, do número 1, vamos até o número 11, tudo errado. Outra coisa que eu não consigo entender. Sampaoli é considerado um técnico de ponta, não sei que ponta que é, mas é considerado. Já cometeu aquele erro na substituição, que ele fez as 5 substituições e não tinha mais ninguém para substituir. Depois, contra o jogo do Corinthians, ele fez as 3 substituições intercaladas. Quando o Léo Pereira ficou machucado, não podia mais substituir, e demos aquele milagre dele ir para frente, fazer o gol e vencemos o Corinthians. Foi um milagre. Ontem aconteceu a mesma coisa. Ele fez igual. Quando o menino, o Matheus, estava machucado, o departamento médico pediu a substituição, não podia substituir, teve de deixar o moleque machucado a continuar jogando. Então, é um absurdo as coisas que vêm acontecendo, parece coisa de... Olha, eu joguei no futebol amador, nem no futebol amador acontece isso, a responsabilidade é outra, a cobrança é outra, as lembranças, quando o técnico, o treinador faz alguma coisa errada, os próprios jogadores chamam atenção. É claro que não precisa vir a público para fazer que nem fez o Luiz Felipe, mas podia falar internamente, conversar com o técnico e falar, está tudo errado, nós não estamos entendendo nada, ou você muda isso, ou como é que nós vamos fazer? Nós vamos perder tudo. Nós vamos esperar o quê? Perder a Copa do Brasil, a Libertadores, e ficar lá embaixo, no Campeonato Brasileiro, sem sequer conseguir uma vaga para a próxima Libertadores. Não é a previsão, não é que eu sou pessimista, não é que eu estou com uma vontade, que eu estou achando que tem de perder, mas é o que está se desenhando nesse futebol. Nesse não futebol do Flamengo. Eu espero que a gente consiga mudar isso. Eu, particularmente, eu não sei como. Porque, veja bem, tirar o São Paulo, colocar quem hoje? Esperar em julho o JJ, que eu também tenho minhas dúvidas se a diretoria vai ter essa humildade de trazer o JJ. Mas até lá, como é que está o Flamengo? Nessas condições que nós estamos caminhando, não vamos estar em nenhum lugar. É um absurdo. É um absurdo isso. É uma tristeza a gente não ver, como eu vou falar de novo. A gente não vê um horizonte. A gente não está vendo nada. A gente assiste o Flamengo por ser flamenguista, por ter paixão pelo time, o time do coração. Porque senão, nem para sentar para assistir. Ontem, eu assisti o jogo do São Paulo e Goiás. Dorival Júnior. É outro futebol. É outro futebol. O São Paulo renasceu. E outra coisa que a gente vê o que não vê no nosso Flamengo. A vontade, a determinação, a garra, aquela ânsia de ganhar, de jogar para frente com tudo. O Flamengo fez um gol e se acomoda. Há quanto tempo o Flamengo vem fazendo um gol e se acomoda? O videotape está aí, assiste.
Eu estou errado? Sim. Eu queria ver o Flamengo ganhar. Mas eu não sei quando. Outra coisa que é importante a gente lembrar. Nós vamos jogar agora, quinta-feira, contra o Fluminense. E depois nós temos um jogo importante que é contra o Racing. Se o Racing ganhar do Flamengo, com esse joguinho que nós estamos, vai ficar difícil a classificação. Nós vamos passar mais um ano sem nada, com esse elenco. Eu não aceito isso. Eu aceito tudo, mas menos isso. Porque, mais uma vez, presidente Landim, acorda. Vamos lembrar que isso aqui é Flamengo. Isso aqui é uma nação. Vamos lembrar que nós somos 42 milhões de torcedores ansiosos por uma vitória. Falta de vontade, não, porque os estádios são lotados. Se perceber as audiências da televisão nos jogos do Flamengo, você, Landim, vai ver que a turma está cooperando. Quem não está cooperando? O senhor. É claro que esse vídeo, você, Landim, nem vai ver. Mas eu sou mais torcedor do que você. Eu amo o Flamengo há mais de 70 anos. Não sei se você tem essa idade. E eu nunca vi uma vergonha maior do que essa diretoria está fazendo com o nosso time. Simplesmente ignorando tudo. Aos meus amigos e torcedores, que nós no momento estamos sofrendo pelo nosso time, ainda tenho força para dizer saudações rubro-negros a todos. E vamos pressionar sem violência. Vamos cobrar, fazer aquele coro que foi feito ontem para o Landim, para o Marcos Braz e para os jogadores e para o técnico. Gente, isto aqui é Flamengo, não é a casa de vocês, é a casa do Flamengo. Então vamos honrar o manto sagrado. Saudações rubro-negras. E que quinta-feira mude tudo, mas que também não fica só mudar tudo naquele jogo, que mude tudo para sempre. Bom domingo a todos. E a esperança é a última que morre. Um abraço.